Vamos lá. Boa tarde, hoje é sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Estamos aqui unidos para filosofar a filosofia da educação. Podemos ir, Indianara? Muito bem, nobre. Vou colocar aqui os slides, primeiro texto, para a gente ir dialogando, conversando. E se vocês se sentirem à vontade e quiserem comentar, também podem, tá? O texto de Augusto Comte e as origens do positivismo. Né? A principal preocupação de Augusto Comte, desde os seus primeiros trabalhos, foi a de realizar uma reforma espiritual tão profunda que pudesse conduzir a uma verdadeira reorganização social e política. Há alguns intelectuais na literatura que atribuem a Augusto Comte, né, a criação da sociologia, embora em outras perspectivas a criação da sociologia ela se dá por a união de alguns autores, e sendo Augusto Comte aquele que sistematizou de maneira mais científica. De toda sorte, o que ele queria, o que ele pretendeu, a preocupação final ocorreu. Ele fez uma verdadeira reorganização mesmo com a sua teoria, né? E a consideração histórica é uma exigência decorrente da doutrina kantiana que se impõe no exame da história deste pensamento e de sua obra. O livro, a gente pegou um pedacinho, né? Pegou apenas 20 laudos. É um texto autoral, onde apresenta Augusto Comte as origens da filosofia positiva. Então, de fato, sob a denominação de positivismo, gente, devemos entender ao menos duas coisas diferentes, tá? Primeiramente, uma doutrina pessoal de Augusto Comte, mas ainda um pensamento geral de que o comtismo é apenas uma expressão, né? E que esta expressão ultrapassa todos os sentidos, né? Tomando nesta dimensão maior, nesta última acepção, o positivismo, tá? O nome que indica pesquisa científica de uma certa concepção de síntese filosófica, como disposição do espírito humano. O positivismo aí traz numa aversão pronunciada por toda especulação que ultrapassa a experiência, um gosto exclusivo pelo real, pelo útil, que se vai juntar à convicção de que somente os objetos da observação, particularmente os da observação sensível, merece qualificação, tá? Então, somente o conhecimento dos fatos é fecundo. Esse é o primeiro ponto, nesse primeiro momento que o texto nos traz, né? A filosofia positiva de caráter científico. Gente, aqui nós temos como o positivismo, né, não uma invenção, né, uma criação, não somente isso, tá? Há aí um desenvolvimento das ciências, desenvolvimento elaborado por Augusto Comte, que visa descrever e visa sintetizar num largo panorama o estado geral das ciências. Então, é possível pensar, né, que compreender Augusto Comte na sua totalidade é aprender o sentido de que esta doutrina, nas histórias das ideias do século XIX, ela é extremamente positiva. Ela é extremamente derivada dos acontecimentos sociais, dos acontecimentos econômicos, dos acontecimentos políticos que sucederam à Revolução
de 1789, tá? Emanada por essa tendência do povo europeu, em sua originalidade, de se rebelar. Então, a originalidade de Auguste Comte consistiu em perceber como, aliás, já fora, né, mostrado por Saint-Simon, que precisava ultrapassar a mera concepção, né, de crítica e chegar a um conhecimento mais profundo, baseando-se na ciência, tá? Positivismo que, inclusive, está marcado na nossa bandeira, né? Está marcada na nossa Constituição, está marcada também no modo como o mundo e também o Brasil desenvolveu a ciência. Você veja que a bandeira do Brasil, ela traz uma expressão, ordem e progresso. Uma das pouquíssimas bandeiras do mundo que tem letreiro, né? Muitas têm mais a imagem, o ícone, né? A semântica ali é mais iconográfica, não é verbal. Então, existe algo que vocês precisam pensar quando se fala em Augusto Comte, que é a formulação da Lei dos Três Estados, tá certo? Ele vai falar que o homem passa por três estados que conduzem para um novo caminho, para uma nova percepção do mundo, para uma nova forma de se ver a realidade. Tá? É muito revolucionário, né, o modo de mostrar nesse espírito filosófico o que está dentro do sistema social, o que está dentro da realidade da sociedade. Por isso que Augusto Comte ele pensou em organizar realmente o mundo com o espírito positivo, Augusto Comte. E o espírito positivo, o espírito filosófico e a forma como pensar o mundo social, né? Ele dizia muito, né? A sociedade hoje é de uma desorganização que a gente precisa organizar. E para isso a gente precisa ter ordem, porque a ordem leva ao progresso. A ordem era uma necessidade, era a própria condição do progresso. O texto vai mostrar, vai dizer. Tá? Por isso que esse espírito permanentemente filosófico, puramente crítico, não podia se conciliar, não apenas como uma pessoa crítica, não apenas. Teria que ir além disso, para além disso. E o que seria esse além disso, né? Seria chegar no espírito filosófico, na reflexão, na visão que era muito mais além do que a politécnica, né? do que o método, tá? Era uma visão de uma física celeste, né? Porque ele dizia que a sociedade é uma física social, a fim de que o sistema atue de maneira completa. Essa física social, ela se transformou na sociologia, né? E aí nós temos o conjunto da doutrina progressiva do espírito humano, ok? Dentro dessa história, né, que alguns pontos envolvem. Então, história e sociologia preparam a política. É a política que nos vai dar agora um novo e importante aspecto de pensamento de Augusto Comte. E aí, a gente, de novo, recai naquela discussão da política na educação. Por que a gente está estudando positivismo? Por
que a gente precisa entender o espírito dessa ciência, né? Como está na colocação de Augusto Comte, que consiste, sobretudo, em ver no Estado a sociedade e estudar toda essa representação social, fatos sociais. E, ao estudar, procurar estabelecer as relações mútuas, as influências, o exercício de cada pessoa no conjunto do desenvolvimento humano. Então, esse advento de uma filosofia positiva, gente, ele incide diretamente na educação. Augusto Comte, ele afirmava, né? Darás uma nova ordem e terás uma nova sociedade. Então, é bem positivista. É porque a gente está no ensino remoto. E o ensino remoto veio transformar muita coisa, inclusive muita coisa na educação. Mas se vocês tivessem na sala de aula da UNB, como eu gosto de dizer, né? No banco da sala de aula, lá, ralando, você ainda ia ver, infelizmente, poucas salas não, mas a maioria, a fila indiana, uma cadeira atrás da outra, uma cadeira atrás da outra, a professora na frente. Então, isso é uma ideia positivista, porque diz que se botar vocês tudo assim, o professor na frente tudo assim, e haver ordem, chega-se ao progresso. Mas isso é uma outra discussão. Aqui vocês precisam aprender o conceito de positivismo nesse texto autoral do professor da USP, da cadeira de Filosofia, J. Cruz Costa. Tá? Este é o nobre filósofo. A ele é dado o título de fundador da sociologia. Não foi bem assim, porque para a sociologia realmente eclodir, vieram muitos pensamentos, como o de Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Mas foi Augusto Comte que usou física social, que se transformou em sociologia e que se imortalizou na literatura. Agora eu abro o microfone para vocês, eu quero escutar vocês. Rafael, professora. Oi, Rafael, fala. Eu ia falar sobre a respeito da autoavaliação, professora, que eu não tô conseguindo enviar. Aí o negócio aqui travou, eu parei de falar para não interromper sua fala. Certo, você vai fazer assim, como a gente ainda tem até sexta que vem, você vai ficar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente pode fazer alguns testes para ver se está tudo ok, porque pode também ser um problema mais geral de não conseguir enviar. E a gente vai achar alternativas para que todas as avaliações de vocês cheguem a mim. Não vamos entrar, né, em pânico, não. Vamos estudando cada caso, né, e equalizando os problemas, ok? Ok, eu consegui enviar as duas avaliações. Eu tô falando essa agora, a autoavaliação, que tá lá no Teams, e eu não consegui, entendeu? Que é pro dia 3 de novembro. Mas aquilo ali é optativo, se não quiser nem faz. É só para a gente ter um termômetro de como vocês filosofaram, mas não é nada. Aquilo ali é tranquilo. Então, se você mandou as duas que realmente valem outra, tá tudo certo. Ok? Mas se você quiser realmente mandar esse, e tiver também com dificuldade, pode contar comigo. Viu? Que a gente vai achando jeito para fazer isso. Ok, ok. Passamos então para o próximo texto. Disponha. Vocês autorizam aí o próximo texto? Querem falar alguma coisa sobre o positivismo de Augusto Comte? Pode passar.
Diga se está aparecendo aí. Obrigada, Luísa e Rafael. Diga se está aparecendo aí, gente. Tá aparecendo sim. Tá sim, professora. Então, nós vamos falar de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Dispositivos constitucionais, a emenda constitucional número 11, de 96, a emenda constitucional de número 14, de 1996, e uma lei número 9.424, de 24 de novembro de 1996, como regulamentações pertinentes, ok? Não vamos conseguir dar conta de tudo, mas vamos estar aqui observando quanto extensa é a LDB. E vocês sabem que, ao longo do curso de pedagogia de vocês vão ter que estar com essa lei na ponta da língua, naquilo que lhe toca. Naquilo que lhe cabe, ok? Então, naquilo que nos cabe, eu queria destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB 939496, foi assim que eu consegui decorar o nome dessa lei, 93, depois vem 94, depois cresce para 96. Então, 9.394 de 1996 ficou LDB 939496 na minha cabeça, até hoje. É uma legislação que regulamenta o sistema educacional público e privado do Brasil, da educação básica até o ensino superior. Aqui você vai ver, né, esse modo como ela se apresenta, né, em seus títulos, em seus parágrafos, em seus artigos, ok? Então, a gente não vai delimitar muito nesse ponto e vai passar logo para o que realmente interessa. O que interessa é você saber que existe uma lei da educação brasileira e que ela nos norteia. Ponto. Primeira coisa que interessa. A segunda coisa é que essa lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e aí eu vou até acrescentar aqui, pública e privada, tá? Do jeito que está ali, acentuado na primeira parte. Por quê? Eu vou acrescentar. Porque a gente vai poder trabalhar em escolas públicas ou privadas e a gente vai estar norteado dessa lei. E aqui eu coloquei maior, porque ali naquela imagem estava muito ruim, o artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e das manifestações culturais. E por que eu evidenciei esse parágrafo primeiro, né? Porque, gente, quando o Senado Federal, na Secretaria Especial de Editoração e Publicação, e na Subsecretaria de Edições Técnicas, colocou, a partir de 2005, um último texto, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gente percebe, tá, que esta lei, ela ainda não conseguiu abarcar tudo que ela abrange, porque ela abrange os processos formativos. Então, está dentro disso a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino e instituições próprias, mas também aquela que deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Essa é a parte que você precisa pensar. Então, tanto o ensino técnico quanto o ensino
acadêmico estão aí contempladas pela LDB. Sempre, gente, abrangendo o nosso desenvolvimento do ser humano, na convivência com o outro, na vida em família, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, enfim. Tá? Por isso que, mesmo não sendo possível trabalhar a LDB de maneira bem detalhada, eu queria pensar com vocês a questão dos princípios e fins da educação nacional. Veja, a educação, dever da família e do Estado. Não é só do Estado, é também da família. Será se ambos estão fazendo o seu papel? A educação inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, gente. Já se a gente encontra na nossa educação a solidariedade humana, a gente encontra um professor que ele é, além daquele que sabe um pouco mais de conhecimento, porque ele estudou um pouco mais, até mais velho, etc., ele consegue se colocar no nosso lugar e perceber as nossas limitações e observar as nossas pendências e chegar junto para tentar resolver as nossas dificuldades? Existem mesmo os ideais de solidariedade humana dentro da educação? Eu posso, no meu posicionamento, me sentir livre sem que eu seja alguém que vá ter o meu texto lido criticado porque eu sou contra ou a favor a determinada situação social, seja ela qual for. Então, gente, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento de cada um, de cada pessoa. Tem como finalidade preparar a pessoa para o exercício da cidadania e qualificar a pessoa para o trabalho. É possível que nossa educação ainda esteja carente da sua, assim, finalidade. O ensino, diz a LDB, será ministrado com base nos princípios de igualdade de condições. Quer dizer, para ter o acesso e a permanência à escola, a LDB diz que isso é para ser igual. Igualdade de condições para todos. O ensino será ministrado com base no princípio de liberdade de aprender, liberdade de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, pensamento, de arte e saber. Será se o professor ele se sente com a liberdade de trazer um ensino que é o ensino que ele acredita ser o melhor? Né? Será se você, como estudante, pode se posicionar no texto contra ou a favor de alguma coisa e você vai ser solidário se o professor se posicionar contra ou a favor de alguma coisa? Então, o ensino, gente, será ministrado com base nos princípios do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Cada professor que você teve, que você tem, pense aí. Tem um jeito, tem uma ideia, tem uma concepção pedagógica. É plural. Não sei se vocês conseguem perceber a questão da reflexão sobre a LDB. O princípio de respeito à liberdade, o princípio de apreço à tolerância deve ser colocado na sala de aula, mesmo por acesso remoto. Ele está por acesso remoto, mas está todo mundo vivo, de carne e osso, cada um no seu canto. Então, aqui tem sentimento, tem gente, aqui tem pessoas, aqui tem a sensibilidade, a emoção. E ninguém é uma máquina. Então, o princípio do respeito à liberdade e o princípio do apreço à tolerância, ele precisa ser contemplado quando se torna em evidência
a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais 939496. E também a coexistência, né, de instituições públicas e privadas. Isso já não é tão complicado, porque coexistem, sim, no Brasil, instituições públicas e privadas. Até a pós-graduação, desde o maternal até a pós-graduação. Tem escola que é pública, tem escola que é privada, e essas duas, né, ofertas, elas coexistem na sociedade, sem muito conflito, ok? Bem, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, gente, falem aí. Eu, por enquanto, não tenho, professora. Pra mim também tá tranquilo. Gente, então, vamos às referências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, com esta breve leitura, né, que ela define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição, foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934. Essa informação é interessante porque a gente pensa que só houve essa LDB, né? 93, 94, 9000, mas não. Houveram outras. Muito bem, existiram outras. Vamos lá. Podemos, então, passar para a próxima reflexão? Pode sim. Sobre a LDB, a gente não vai tentar, vamos dizer assim, né? Dar conta dela inteira, primeiro porque ela é muito extensa. E segundo, obrigada, então, Yenara, Alice, Arleide. E segundo, porque lei, né, só faz sentido para a gente quando a gente vai olhar a aplicabilidade dela, né? A gente vai observar se ela está fazendo o papel social dela ou não. Então, vamos para outro texto bem técnico, que é a Base Nacional Comum Curricular. Educação é a base. Eu também acho, a educação é a base. O Brasil não entende isso, não, mas é verdade. Gente, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas. Referência obrigatória para elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio no Brasil. Então, aqui nós não temos o ensino superior. No desenvolvimento da BNCC, que é um documento enorme também, diz o seguinte: a Constituição Federal de 1978, em seu artigo 210, e a LDB 9.394/1996, artigo 33, artigo 33, alterado pela Lei número 9.475/1997, estabeleceram os princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e pedagogias do ensino religioso, cuja função educacional, enquanto parte integrante da formação básica do cidadão, é assegurar o respeito à diversidade cultural, religiosa, sem proselitismos. Aqui eu destaquei um pedaço da BNCC que vai assegurar a laicidade, o ensino laico. Então, o Brasil
em seu estado, ele é laico. Então, a nossa legislação, a nossa base nacional curricular, a nossa educação se pretende também respeitosa à diversidade cultural, religiosa e tradicional. Então, esse foi o tema que eu recortei da BNCC. E recortei por quê, né? Porque, primeiro, tem que se dizer que a Base Nacional Curricular não é um currículo, é um orientador curricular. Então, cabe aos estados e municípios elaborarem seus currículos a partir dos princípios e aprendizagens definidos por ela e também do regime de colaboração entre cidades e estados, tá? Então, na BNCC, na página 8, tem dizendo, nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais e que seja o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Nessa configuração, para além de orientarem atribuições pedagógicas que são adaptadas para o trabalho na realidade da escola, os currículos estaduais e municipais funcionam como ferramenta de gestão para a implementação e o acompanhamento de políticas públicas da educação. Nesse sentido, vamos pensar em um ponto importante sobre a BNCC, que é a orientação de atribuição pedagógica. Tá? Havia, dentro dessa concepção, a necessidade de se observar, né? E também, vamos dizer assim, questionar o que está posto pela BNCC. Ok? Por isso, gente, que é interessante a gente refletir, né, sobre o que nós queremos colocar na BNCC, qual é o ponto. Saiu o slide? Saiu, professora. Vou tentar botar de novo. Veja se chegou, por favor, querida. Voltou. Pronto. Então, diante do que a gente vinha debatendo, né? A BNCC, ela tem aí, em larga escala, né, uma versão que não foi bem aquela discutida, dialogada e que passaram por vários estados do Brasil, tá? Elaborada por especialistas, ela sofreu algumas reformazinhas no texto, e essas reformazinhas no texto que a fez aprovado do jeito que ela está hoje, tirou, por exemplo, a filosofia de cena, né? Isso é muito marcante, porque a filosofia, ela é uma disciplina, gente, pensando no ensino básico, principalmente no ensino médio, que ela tem idas e vindas no currículo, sabe? É como se ela, em determinado momento, um grupo achasse interessante e bota a filosofia. Aí, em outro momento, o grupo acha que não presta porque vai criar problema, tira a filosofia. Então, a BNCC acabou, né, com algumas reformazinhas de texto, tirando filosofia e sociologia de cena. Ah, Elcia, mas elas ainda estão lá. Eu sei, mas elas não têm mais carga horária. Tem um ditado popular que eu não gosto desse ditado, não gosto dele, e também acho que ele está assim um pouco, né, capitalista demais. Mas tem um fundo de verdade, que diz assim que tempo é dinheiro. Quando o professor de filosofia tinha sua carga horária, mesmo que sendo 1 hora por semana, ou 2 horas por semana no máximo,
Ele tem aquele espaço, aquela 1 hora, aquelas 2 horas. Primeiro, para ter um emprego, receber seu salário, trabalhar, levar a filosofia para as pessoas e para também proporcionar aos jovens espaço para filosofar. Essa hora, para mim, tempo é vida, né? Mas essa hora, a aula foi retirada, né? Então, isso significa dizer, tá, que a Base Nacional Curricular, ela não é um currículo, porém, nas suas orientações, a disciplina de Filosofia e Sociologia, por exemplo, se tornaram optativas, ok? E aí outras ganharam outros destaques, tá? Então é isso, gente. De maneira mais rápida, era isso que nós tínhamos para dialogar sobre BNCC, né? Poderíamos demorar mais, porque se tratando de ensino básico, a BNCC por si só, ela não alterará, né, o quadro de desigualdade presente na educação do Brasil, mas, sem dúvida, ela será essencial para a mudança, né, gente? Para que tenha início uma mudança nos currículos, porque também o aluno, por mais que ele seja alguém que faça somente estudar, já é muita coisa, ele já estava muito sobrecarregado com 13 matérias, uma atrás da outra, horinha, caixinha para cada um. Professores que não fazem, não promovem e não facilitam a interdisciplinaridade. Muito dificilmente você acha professores que queiram entrelaçar a interdisciplinaridade. Na maioria, eles querem, chega, dão aula, volta. Muitos são mais dedicados, outros não tanto, outros são mais fechados na sua disciplina, departamentalizado. Então, de todo ruim, assim, que recebeu muitas críticas e recebe ainda, e a gente também tem que fazer essas críticas, logicamente. Em um ponto, nós precisamos, né, assim, ter clareza. O documento, ele pautou a sua diretriz a partir de áreas, a partir das áreas do conhecimento, tá? E essas áreas do conhecimento, elas acabaram provocando um amplo debate, chegando até ao ensino superior. Porque já pensou se as áreas do conhecimento para o ensino fundamental, para o ensino médio, com competências específicas de cada área e habilidades, tá? E aí a gente já não tem mais português, mas a gente tem linguagens. Aí, dentro de linguagens, você vai ter língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Aí, na área da matemática, ficou a matemática só. Na área das ciências da natureza, ficou as ciências. Ciências, o nome. Aí, nas ciências humanas, ficou geografia e história. E abriu-se uma área para ensino religioso. Onde está a filosofia? Cadê, né? Áreas aí, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. O que é que está dentro de linguagens? Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa. Da matemática, outra área, só a matemática. Ciências da natureza, só ciências. Ciências humanas, história e geografia. E ensino religioso. Ponto, parágrafo. Onde está sociologia, né? Onde está espanhol? Então, gente, aquelas tantas disciplinas que tinha, elas passaram a fazer parte de um plano e um projeto de vida, e aí já é outra discussão. Vamos abrir a pauta para vocês debaterem. Só o básico do ensino fundamental 2. A BNCC, Leonara, como é? Diz aí de novo. Abre o microfone, menina.
Como é, Dianara? Só o básico do ensino fundamental 2. Essa organização das matérias. Ah, é só para o ensino fundamental 2, essa organização que eu acabei de pensar sobre ela? Entendi. Eu sei que na BNCC o nome filosofia aparece muitas vezes, sabe? Eu vi ela no ensino fundamental 2. Ah, tá. Certo, certo. Pois é. É uma discussão, Denário, é uma discussão. Porque essa é a que eu estou lembrando agora. Mas o nome filosofia e sociologia aparece na BNCC várias vezes, da existência da filosofia, né, e dos estudos seculares, eles vão falar de competências específicas para o ensino religioso, aí diz assim, movimentos religiosos e filosofias de vida, entendeu? Vai falar de filosofias de vida. Isso está lá, mas como aquela disciplinazinha de carga horária está, não. Já mexi para um lado, já mexi para o outro, não acho. E por que eu tenho interesse de saber se tem ou não filosofia, né? Porque minha graduação é em filosofia, entendeu? Então, eu preciso saber o que é que está acontecendo com a minha área, minha abrangência nacional. Pois é. Mais alguma coisa? Podemos passar para o próximo texto. O que vocês me dizem? Muito bem, Alice. Você é uma menina muito proativa, gostei. Vamos embora, Rep. É isso mesmo, Dianara, vamos lá. Hoje é a última aula, mas nem por isso vocês são obrigados a estar aqui na frente do computador como escravos e com 1000 coisas para fazer até 5 horas da tarde, né? A gente tem aí essa normativa do EAD, para a gente não ter uma aula tão demorada, porque o esforço físico, intelectual e mental que é feito no acesso remoto, ele é dobrado. E no presencial você levanta, você vai pegar um café, você, enfim, né, faz uma coisa e outra. Aqui no remoto é muito fechado. Gente, vocês estão vendo o meu slide aí? Não. Sim, professora. Sim. Esse texto você já conhece, não é verdade? Ele se repetiu propositadamente, logicamente. Por quê? Porque ele é um texto que ele abre para as reflexões e ele abre para a vida e ele abre para prestar educação. Então, vamos a Platão, com toda honra, a alegoria da caverna. Um texto que fala de imaginação, de educação, de alegoria escrita, né? Aqui, de alegoria em contexto, né? Realidade, descrita melhor por Platão, ensinamentos milenares e que deixa sugestão. Não tenha dúvida, o texto deixa muita sugestão. Pensando bem, ele deixa uma sugestão tão profunda que, se você encarar só essa sugestão, você transforma a sua vida para melhor. Por quê? Porque observe. O diálogo entre Sócrates e Glauco, esse gênero de discurso, diálogo, ele tem aí 2 interlocutores. Os prisioneiros, que é uma delimitação de contexto, né? Eles representam ali nós que estamos no acesso remoto, eu acho. Quem está vendo a televisão, quem está olhando o computador, quem está meio que vendo sombras, né, gente? Não está vendo a realidade, enfim. Você olha para uma foto e diz assim,
Pede o teu iMac, não, Mac, esqueci, gente, Dual Mac, como é o nome daquele sanduíche bem grande da McDonald's? Não, um bicho, uma bobão assim. Aí você vê a foto, vou pedir desse negócio, você vê aquela foto, aquela ilusão. Quando ele chega nem aos pés daquela foto. Ele é diferente, ele é menorzinho, ele é mais esmagadinho. É o Big Mac, né? Então, essa questão, né, de delimitação do contexto, de prisioneiros que veem aquilo que está na parede, que é uma ilusão, acontece também conosco, ainda hoje. A caverna, gente, né? Como noção de localização daquela realidade. Platão achava que a educação, pasme, é uma caverna. Entendeu? Porque se você está dentro dela, você está naquele lugar, sim, correto, você tem que estar dentro dela. Mas você tem que ter coragem de sair, de avançar, de conhecer mais, de buscar mais conhecimento. A descrição de um contexto como analogia com a realidade da época. A referência à mitologia grega no texto alegórico, né, quando ele vai falando, né, de maneira bem fazendo você pensar assim, né? Heróica, aquele homem que é arrancado da penumbra da caverna, ele é tirado para subir, aí ele sai da caverna com muito esforço, uma luz que encandeia seu rosto, e ele heroicamente vence e conhece a verdade, né? Esse é o discernimento do ser humano, no conhecimento da verdade. E uma argumentação filosófica, gente. Aquele argumento todo de Platão é sobre a realidade que ele vivia. É uma argumentação filosófica, uma crítica que ele fazia à condição humana. E aí eu gostaria de ler esse pedacinho só, porque ele é tão profícuo, né? Ele deixa a gente com tantas ideias, com tantas reflexões, interrogações. Então, eu gostaria de ler aqui, que diz assim, um pedaço da Alegoria da Caverna, tá? E agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que apreendemos pela vista a estar na prisão. A luz do fogo que ilumina a caverna, a ação do sol. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível, e não te enganarás sobre minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo caso, eis o que me aparece tal como me aparece. Nos outros limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo o que há de reto e de belo. No mundo visível, ela gera a luz e o Senhor da luz. No mundo inteligível, ela própria é a soberana que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. Eu comecei dizendo que eu gostaria que vocês estivessem preparados para levar a filosofia, seja na vida privada, na doméstica, em casa, com os amigos, seja na vida pública, aqui na universidade, no trabalho, na sua caminhada.
Então, agora eu abro e faculto a palavra para vocês. Vamos lá. E aí, gente, alguma dúvida? Eu estava em uma discussão com um amigo sobre a obra e ele disse que na vida não estamos fora da caverna, pois não sabemos se o que estamos presenciando e vivendo é real ou apenas as sombras. Indianara, boa reflexão. Veja só, querida, se você tem essa percepção, você já está filosofando. Porque essa é uma grande pergunta. Quem fez essa pergunta foi René Descartes, logo que iniciou o texto As Meditações Filosóficas. Eu não sei se eu estou aqui sonhando ou se eu estou acordada. Aí começa. Então, você está dizendo, né, que o colega lembrava, né, que viver pode ser uma caverna. Eu não sei se eu concordo totalmente, né? Não sei. Precisaríamos pensar. Porque, veja, existem muitas cavernas, isso é fato. Então, a educação, Platão já fez essa alegoria para fazer sua grande crítica à formação humana, à condição humana, né? Aí o trabalho, né? Existem algumas cavernas que são mais assombradas do que outras. Eu acredito, Indianara, que se eu me sinto livre, eu estou fora de uma caverna, mesmo fazendo parte de um contexto. Porque eu me sinto livre. Eu tenho em mim a concepção de que o que eu estou fazendo é algo dentro de mim, que me liberta. Tá? E aí eu não estou me sentindo aprisionada. E lembrem que quase que imediatamente, quando Platão diz assim, imagine, ele já coloca pessoas aprisionadas, que não podem se mover porque está com os grilhões. Está na perna, nas pernas, está nos braços, está no pescoço. Então, a liberdade, ela não é nada definido, ela não é concreta, ela não é palpável, tá? A liberdade, ela é um estado, ela é um sentimento. Existia uma reflexão, né, que eu lia há bastante tempo e que fazia uma analogia, né, com a questão de se sentir livre, né? E o texto, mais ou menos assim, com minhas palavras, dizia assim: quando eu estendo os meus braços e eu solto o meu corpo, mergulho, este ato que me faz assim, né? Esse impulso de ir e depois nadar, etc. Traz o sentimento de que sou livre. Então, é um texto que vai colocar muitas reflexões, né? Marlete está dizendo, professora, eu gostei muito deste texto, A Caverna. Ele é muito profundo, traz muitos ensinamentos para os dias atuais, muitos ensinamentos para os dias atuais, tá? Muitos mesmo. Porque, sem dúvida,
o que Lianara colocou procede. Talvez eu não concorde em sua grande maioria. Falhou um pouquinho, né, gente? Aí. Talvez eu não concorde em sua grande maioria, né? Não concordo de tudo. Finalizamos a disciplina. Vamos sair dessa caverna da disciplina, não é nada. Sair da caverna e buscar outras cavernas. Aí tem uma coisa que eu gosto de dizer, né? Porque assim, pensar que toda a vida é uma caverna, eu acho grande demais. Mas pensar que temos muitas cavernas e podemos sair de umas e entrar na outra, é interessante, né? A disciplina, Indianara, se você está falando da questão da ordem e progresso, né? No disciplinar-se, é uma grande discussão, né? É um grande debate. Se ela vale a pena. Se a Professora, gente... Pois não, querida, fale. desculpa, eu não sei se é porque não tá de bom tom, assim, a interpretação minha. Eu sou bem leiga, mas é porque eu tinha falado assim, que a gente começou a nossa disciplina de filosofia falando sobre esse texto, e finalizamos com ele. Eu senti que seria essa percepção da vida, né, sobre essas questões da caverna, e agora a gente finaliza com uma certa elucidação, né, sobre o ponto em que estamos e tudo mais. Ah, entendi. É isso. Mas a ideia é quase essa. E de que precisamos sair de cavernas. Precisamos. Até para entrar em outras cavernas, talvez. Né? Vamos ver. E nos sentirmos livres. Vocês, quando estiverem fazendo o texto de vocês, avaliativo, sintam-se livres, tá? Não se preocupar se você é contra ou a favor de determinada coisa e no final do texto que você leu, você gostou e você bota, você não gostou e você bota. Não se preocupar se você faz críticas, não, porque aqui a gente tá para pensar mesmo e refletir. E ser, né, de certa forma, assim, alguém que se posiciona, tá? Coloca aí sua forma de pensar, seu jeito de expressar a sua opinião, ok? Então é isso, gente, que nós tínhamos para hoje. Vocês querem falar alguma coisa? Digam. Professora, esse texto reflexível, ele tem um número de página que a senhora quer? Um número de mínimo ou de máximo? Uma lauda tá ótimo, tá, querida? Se você passar meia, ou se você não fizer uma inteira, também não tem nenhum problema, não. Ah, então. Ok, então, professora. Faltou ainda esse slide, viu, Tassiana? A questão de o mito da caverna, a alegoria da caverna, é um diálogo platônico que alude à preponderância do conhecimento racional sobre o conhecimento vulgar. Trata-se de um diálogo travado entre Glauco e Sócrates, em que este conta uma história, a Glauco para falar-lhe sobre o conhecimento humano. Aí tem aqui várias imagens de cavernas, só para vocês verem mesmo, mais ou menos a ideia aqui. É isso. Mas uma lauda está ótimo. Vocês podem mandar essa lauda, se vocês quiserem. Sintam-se bem à vontade, bem livres, não fiquem dentro de cavernas. Ok? É isso, meninos. O que mais que temos para hoje? O que mais? Terminamos. Terminamos. Muito obrigada por vocês terem passado esse mês comigo. Fiquei muito feliz de tê-los aqui nesta interatividade. Desculpem por qualquer coisa. Estejam aí sempre contando comigo e
interagindo quando puderem, tá? Porque não se preocupem, tá? Eu estarei à disposição. Obrigada, Lucas. Foi ótimo o nosso semestre. Obrigada, Jaqueline. Gente, tudo de bom. Vou parar a gravação aqui. Vamos lá.